Boa noite para todos vocês, que Deus abençoe a tua vida de maneira grande e de maneira poderosa. Nós vamos agora orar, nós vamos clamar a Deus pela tua vida. Ele disse: clama a mim que eu te responderei. Eu creio nessa palavra. Você crê nessa palavra? Que quando você ora com fé, quando você clama com fé, ele te ouve e ele manda a resposta para a tua vida. Bispo Marcos, eu creio. Então agora nós vamos falar com Deus. Se você não preparou aí o óleo, o azeite, prepare aí um pouquinho de óleo, quem puder. Prepara aí também o azeite, porque eu vou consagrar o óleo, eu vou consagrar o azeite para fazer a unção do milagre, a unção das causas impossíveis. E se você puder também, deixa preparado aí uma garrafa com água. Eu vou abençoar essa água para você usar durante a semana, para você beber dessa água, para você banhar com essa água. Inclusive, hoje, eu tenho um testemunho de um milagre. Uma pessoa que não estava andando mais, já não movia pernas, já não movia braços, mas o nosso Deus é Deus de milagres. Quando nós cremos, ele entra com providência, ele age e ele dá vitória. Amém? Você vai fazer aí da sua casa, aonde você está, o seu santuário, seu lugar de oração. Eu vou orar, mas você aí, aonde você está, você vai usar a sua fé. Você não vai ficar apenas olhando para a tela. Eu não convido você e não convido ninguém para assistir a sala de oração. Porque você assistir não muda nada. Mas eu convido para você participar. E quando você participa usando a sua fé, você sai levando a tua bênção. Quando você participa com a sua fé, você sai levando o seu milagre. Amém? Então agora nós vamos entrar em oração. Se você puder, aí onde você está, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Porque é na presença dele que nós vencemos as batalhas. É em oração que nós vencemos as nossas guerras. Amém? Poderoso Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós nos colocamos nesse momento, Pai, em oração na tua presença. E fazemos, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, esse nome que tem todo o poder, esse nome que está acima de todos os nomes, Pai. E a tua palavra diz, Senhor, que tudo aquilo que nós pedirmos na oração, crendo nós vamos alcançar, crendo nós vamos receber, meu Pai. E nesse momento, meu Deus, eu uno a minha fé, a fé dessa serva do Senhor, desse servo do Senhor, Pai, e levanto a minha voz em oração, levanto a minha voz aos céus, ao trono da tua graça, meu Pai. Eu peço, meu Deus, a bênção do Senhor, a visitação do Senhor, meu Pai. Eu peço o poder do Senhor, meu Deus, sobre a vida de cada pessoa que agora está orando junto comigo. Essa pessoa, Pai, que depois de um dia de trabalho, meu Deus, ela abre mão do seu descanso, ela deixa, meu Deus, os seus afazeres e ela entra aqui para orar comigo, Pai. Primeiro, meu Deus, porque ela crê no Senhor. Ela crê, meu Deus, no teu poder, na tua palavra. E porque, meu Pai, ela precisa do Senhor. Ela precisa, meu Pai, do teu socorro, da tua atenção, meu Pai. Oh, meu Deus, eu apresento na oração essa pessoa doente, Pai. Essa pessoa enferma.
Quem sabe, meu Deus, desenganada dos médicos. Os remédios já não fazem mais efeito. Os tratamentos, meu Pai, já não resolvem. Pai, o Senhor é o médico dos médicos. Então, meu Deus, toca na saúde desta pessoa. Toca no corpo dela, Pai. Toca aí no sangue, na carne, na pele, nos ossos, nos órgãos, Pai. E opera um milagre, meu Deus. Eu peço em nome de Jesus, opera um milagre, meu Pai. Oh, meu Deus, eu apresento em oração essa pessoa que pede pela sua casa, que pede pela sua família, meu Pai. Essa mãe que está pedindo pelo seu filho, pela sua filha. Essa esposa que pede pelo marido, o marido que pede pela esposa. Essa avó, meu Deus, que está pedindo um milagre para o seu neto, para a sua neta. Oh, meu Pai, entra nessa casa com poder. Entra nesta família, meu Deus, com poder. Liberta, meu Pai. Restaura. Repreende, meu Deus, todo espírito da confusão. Repreende, meu Pai, todo espírito da destruição familiar, meu Deus. Abençoa essa família, Pai. Oh, meu Deus, eu apresento na oração essa pessoa que vem sofrendo, Pai, problemas emocionais. Essa pessoa, meu Deus, que está numa crise depressiva. Ela não sabe mais o que fazer, meu Pai. Essa que vem sofrendo, meu Pai, de crises de ansiedade, de síndrome do pânico, meu Pai. Essa pessoa, meu Deus, que traz dentro dela uma angústia que ela não entende, porque não tem um motivo, não tem uma razão, mas isso, meu Deus, está escravizando a alma, está aprisionando o interior dela. Oh, meu Deus, toca com teu poder, Pai. Toca, meu Deus, no trabalho. Toca na vida financeira, Senhor. Essa pessoa que está desempregada, meu Pai. Esse chefe de família, meu Deus. Esse provedor da casa que está desempregado, meu Deus, há semanas. Quem sabe há meses, Senhor. E ele está batendo nas portas, está indo, meu Deus, buscar, mas está tudo trancado, está tudo fechado. Meu Deus, eu clamo ao Senhor, Pai, porque eu sei que o Senhor tem saída. Eu sei que o Senhor tem a solução, meu Deus. Por isso agora, Pai, inclina os teus olhos do teu trono e olha para esta serva, meu Deus. Olha para este servo do Senhor. Inclina os teus ouvidos, Pai, e atende cada oração, cada pedido, meu Pai, cada grito de socorro. Esta pessoa, Pai, que está orando agora comigo e as lágrimas estão caindo, Senhor. Lágrimas de dor, de desespero, de aflição. A tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor vai secar dos olhos toda lágrima. Então faz um milagre, Senhor. Em nome de Jesus. Faz a tua oração aí na tua casa. Conversa com Deus, fala com Deus. Conversa com Ele. Não tenha vergonha, não tenha medo. Abre o teu coração. Fala com Ele. Ele te ouve nessa noite. Ele te atende nessa noite. Ele te abençoa nessa noite. Não fica preocupada, preocupado em falar palavra difícil, palavra bonita. Não. Apenas abre o teu coração e fala: Pai, me ajuda com esse problema. Me ajuda com essa situação, Deus, que eu não estou conseguindo resolver. Me ajuda, meu Pai, nesse problema que eu não estou conseguindo sair dele, Pai. Pede, faz o teu pedido, faz a tua oração. Ele te abençoa nessa noite. Ele te abençoa nessa noite.
Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, ouve cada pedido. Atende cada oração. Abençoe o teu povo. Abençoe o teu povo, Pai. É o que eu peço em nome de Jesus. E nas mãos do Senhor eu entrego esta sala de oração do milagre urgente. Nas mãos do Senhor eu entrego esta sala de oração de cura dos enfermos, do milagre das causas impossíveis. Abençoa o teu povo, meu Pai. Abençoe aqueles que aqui já estão. Traz aqueles, Senhor, que ainda não puderam entrar, não puderam conectar, que todos sejam abençoados nessa noite. Pai, eu peço, Senhor, faz essa transmissão, meu Deus, chegar para aquela pessoa que está sofrendo, que está gemendo, que está padecendo, Pai. Faz, meu Deus, essa sala de oração chegar para aquela pessoa que está no limite, Senhor. Aquela que pensa que para ela não tem mais jeito, não tem mais saída. Que essa transmissão chegue para ela, Pai. E que o Senhor venha usar a minha vida nessa noite. Que o Senhor venha usar a minha fé. Que eu seja a boca do Senhor, meu Deus, para abençoar o teu povo. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Ore assim comigo, meu Deus. Ore com toda a sua fé. Meu Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego todos os meus problemas nas tuas mãos. E eu te agradeço, Senhor, na certeza da minha bênção, na certeza da minha vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus, louvado, glorificado, magnificado, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? Mais uma vez, boa noite para todos vocês. Boa noite. Que Deus abençoe a tua vida nessa noite de maneira grande e de maneira poderosa. Boa noite para você que entrou depois da oração inicial. Boa noite para você que está aqui na videoconferência, você que está pelo YouTube. Seja bem-vindo à nossa sala de oração dessa quarta-feira. Eu tenho certeza que Deus já está tocando na tua vida. Eu tenho certeza que Deus já está trabalhando no teu favor. A palavra vai dizer que desde a antiguidade nunca se viu um Deus que trabalha em favor dos que confiam nele. Eu pergunto para você, você está aqui pela fé? Você está aqui confiando no poder de Deus, na promessa de Deus? Pessoal da vídeo, quem está aqui pela fé? Bispo, eu estou pela fé. Amém. Pessoal do YouTube, você está pela fé? Então escreve aqui, eu estou pela fé. Pessoal que está no YouTube, escreve aí para me saber. Quem está aqui pela fé? Bispo, eu estou pela fé. A palavra vai dizer assim, Volizinete, ele trabalha em favor dos que confiam nele. Se você está aqui crendo, se você está aqui pela fé, então creia que ele está trabalhando já no teu favor. Antes mesmo da gente orar, levanta a cabeça, dona Leontina, em nome de Jesus, mulher de Deus. Levanta essa cabeça. Hã? Levanta a tua cabeça. Eu não quero dona Leontina aqui de cabeça baixa, não. Ele está trabalhando no teu favor. A palavra diz isso. Amém. Manuel, ele está trabalhando no teu favor, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero entregar para você uma palavra de Deus, mas antes eu já vou pedir para você, Deus abençoe a tua vida, Manuel. Tô vendo aí que essa camisa bonita aí, camisa nova aí, lá nas Alagoas, hein? Eita, glória a Deus. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Você que está pelo YouTube, gente, compartilha o link da oração, já pega o link, vai mandando aí para os teus contatos, vai mandando para o máximo de pessoas que você puder,
Manda para aquela pessoa que você convidou para a sala de oração, para o culto, fala para ela, fulana, já começou, chama ela, você vai abençoar a vida dela. Deus vai te abençoar muito mais em nome de Jesus. Você que está aqui pela primeira vez, se você ainda não está inscrito aqui no canal do YouTube, toca aí no botão com a palavra inscrever-se, já se inscreve para você não perder nenhuma sala de oração em nome de Jesus. Amém? Você que tem uma Bíblia aí na tua casa, abre a sua Bíblia, por favor, Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 18 e versículo 9. Estou vendo aqui o pessoal escrevendo aqui. Eita, glória a Deus. O povo no YouTube também está pela fé aqui, ó. Adriana, Nair, Nizane, Dejanira, Adelina, Teresina, Marisa, Dona Darcy, Marivanda, Tiele, Sofia, deixa eu ver quem mais, Maria da Paz, Fernanda Almeida, Georgina, Catarino, isso mesmo, é pela fé. Se você está aqui pela fé, então Deus já está trabalhando na tua vida. Amém? Tá todo mundo me ouvindo bem, gente? Eu esqueci de perguntar, o som tá bom aí? Tá chegando bem o som para vocês? Amém. Pessoal aqui da vídeo está respondendo que sim. Pessoal que está pelo YouTube também está me ouvindo bem. O som da sala de oração está chegando bem para você? Coloca aí no comentário. Gênesis, capítulo 18 e versículo 9. Se você tem uma Bíblia na tua casa, abre aí na tua Bíblia. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, é a criação. Gênesis 18, 9. Se você não tem a Bíblia, eu vou compartilhar a minha tela aqui com você para você poder acompanhar a palavra. O momento da palavra é o momento mais importante do culto. O momento da palavra é o momento principal da sala de oração. Por quê? A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de quem? De Deus. Você quer vencer, quer ou não quer? Bispo, eu quero a minha vitória, eu quero a minha bênção, eu quero o meu milagre. Para você conquistar a tua bênção, para você receber o teu milagre, você precisa da fé. E para você ter essa fé, é ouvindo a palavra de quem? De Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Por isso, não despreze a palavra. Eu sei que tem gente que vai entrar aqui só quando eu começar a orar. Porque ela diz assim, eu não quero ouvir a palavra, eu só quero a oração. Não adianta nada. Oração sem palavra é eco. Oração sem palavra é grito vazio. E a Bíblia diz que grito vazio Deus não ouve. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Amém? Deixa eu compartilhar aqui a tela com você para a gente meditar aqui na palavra. Depois nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pronto. Está aparecendo aí na tela. Diz assim, então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Essa passagem bíblica aqui fala quando o Senhor e dois anjos visitaram a Abraão. Escuta isso, gente. O Senhor e dois anjos visitaram a Abraão. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano. E Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Olha a promessa de Deus. Olha a promessa de Deus para Abraão. Eu vou voltar daqui a 1 ano. E Sara, tua mulher, vai ser mãe. Só que
Humanamente falando, aos olhos humanos, aquilo era uma coisa o quê? Impossível. Era impossível. Impossível por quê? Porque Abraão já estava com a idade avançada. Abraão já estava com quase 100 anos. E para piorar a situação, se isso já não fosse o agravante suficiente, a Bíblia diz que Sara era o quê? Era estéril. Ou seja, Abraão com quase 100 anos já não tinha como. E para piorar mais a situação, Sara era o quê? Estéril. Mas o anjo disse, ó, daqui a 1 ano eu vou voltar e Sara vai ser mãe. E Sara vai ser mãe. E o texto vai dizer assim. Onde que eu parei aqui? Ah, sim, agora achei. Certamente voltarei a ti daqui a 1 ano e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. E Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Se pôs Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão. Por que se riu Sara dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? E aqui está a palavra principal dessa mensagem. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Isso é uma pergunta. Isso é uma pergunta para você parar e pensar. Deus disse para Abraão, olha, daqui a 1 ano você vai ser pai. E o teu filho não vai ser o nascido da escrava. Vai ser de Sara, tua mulher. Abraão com idade avançada e Sara estéril. Sara até riu. Meu Deus. Eu, velha, o meu marido velho, ainda vamos ter prazer? E Deus disse, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Gente, Deus, um dos atributos do nosso Deus é Deus onipotente. Quer dizer, ele pode tudo. Ele pode todas as coisas. Esse problema que você está passando, Deus ele tem a solução. Não importa o tamanho do problema, não importa o tempo do problema, não importa a gravidade do problema. Quando eu confio de todo o meu coração na palavra de Deus, na promessa de Deus, e eu persevero, eu não desisto, escuta isso, a promessa se cumpre na minha vida. Qual tem sido a maior dificuldade da maioria das pessoas? A falta de perseverança. Porque
Entre a promessa de Deus e o milagre, você tomando posse do milagre nas suas mãos, entra fé e perseverança. Entre a promessa de Deus, a promessa de te curar, a promessa de restaurar o teu casamento, a promessa de prosperar a tua vida, a promessa de te libertar dos demônios. Entre a promessa e a materialização do milagre tem que ter a fé e a perseverança. Eu quero a minha bênção. Eu quero a minha vitória. Eu quero o meu milagre. Mas eu desisto no meio do caminho. Quando eu desisto, eu perco. Eu quero a minha vitória, mas eu começo a olhar para as dificuldades. E quando a gente começa a olhar para as dificuldades, a gente abre brecha para Satanás atuar. Você sabia disso? Quando você começa a olhar o problema, só o problema. Eu falei isso, acho que foi a semana passada ou retrasada. É aquela pessoa que ela foca no problema. Meu problema, meu problema, meu problema, meu problema. Ela vai entrar em desespero. Porque quando você foca no problema, você abre brecha para Satanás. Quando a pessoa foca no problema, Satanás começa a bombardear a cabeça dela. Não vai conseguir, não vai, não vai. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. A pessoa entra, ela fica louca. Deus não responde desespero, Deus responde fé. Deus não responde desespero. Você quer a resposta de Deus? Deus responde a fé. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil você crer quando, meu Deus, o céu está desabando na tua cabeça. Eu sei que não é fácil. É muito fácil a gente crer quando está tudo dando certo. O céu está azul, está tudo bonito, está tudo maravilhoso. É muito fácil dizer assim, eu tenho fé em Deus. Mas que vantagem tem? Está tudo dando certo. Você precisa da fé quando está tudo dando errado. É quando você chegou no teu limite. É quando você não pode resolver, é quando o médico não pode resolver, é quando o advogado não pode resolver, é quando ninguém aqui embaixo pode resolver o teu problema. Mas Deus pode. É nessa hora que você precisa da fé. É nessa hora que você precisa confiar na promessa. Não desistir. Satanás, ele quer que você desista. Ele quer que você desista de lutar pelo teu filho, pela tua filha. Ou então ele quer que você lute desesperado. Mas você lutar desesperado não vai resolver. Eu todo santo dia, eu atendo aqui dezenas de pessoas. E eu sempre falo, o seu desespero não vai resolver. Ah, bispo, mas que o meu problema... Mas não vai resolver. Adianta eu dizer para você, não, fica desesperado. Eu entendo, é normal. Não vai resolver. Pelo contrário, quando a gente está desesperado, a gente só faz besteira. Só toma a decisão errada. Como diz o ditado, mete os pés pelas mãos. E aí, no lugar de resolver a coisa, no lugar de resolver o problema, piora. Então, toma a decisão, eu vou confiar em Deus. Eu sei que não é fácil, mas é o caminho, é o remédio. O remédio para curar a tua saúde, o remédio para curar o teu casamento, o remédio para curar a tua família, o remédio para curar a tua alma é Deus. Mas eu preciso crer na promessa. Deus disse para Abraão, daqui a 1 ano, Sara vai ser mãe, você vai ser pai.
E Sara diz: puxa vida, eu já estou velha. Meu marido está velho. Eu sou estéril. E Deus disse: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Não, não tem nada que Deus não possa. Em uma certa ocasião, um pai foi até Jesus e ele estava desesperado, porque o seu filho estava possesso, seu filho estava endemoniado, e diz a Bíblia que tinha uma hora que o demônio pegava o rapaz e jogava o rapaz no fogo para matar o rapaz. Não é que o rapaz estava louco, doido, não. O mal jogava ele no fogo para matar ele. Outras vezes o mal pegava o rapaz e jogava o rapaz na água para matar ele afogado. Porque o mal veio para matar, roubar e destruir. E aquele pai tentou de tudo e não resolveu. E quando aquele pai chegou na presença de Jesus, desesperado, ele falou assim: se tu podes, faz alguma coisa. Jesus virou para ele e disse: se tu podes crer, tudo é possível. E aquele homem deixou o desespero e foi para a fé. Senhor, eu creio, ajuda na minha falta de fé. E o menino foi liberto. Porque para Deus não tem nada demasiado difícil. Para Deus não tem impossível. Deus, ele prometeu e ele cumpriu na vida de Abraão. Vamos aqui para a gente terminar e ouvir o testemunho. Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e a Sara. E Sara terá um filho. Então Sara, receosa, negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim. É certo que riste. Agora, deixa eu mudar aqui para o 21. Se você conseguir aí, muda aí na tua Bíblia, vai para o capítulo 21. Um ano depois, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Deus, ele é fiel para cumprir a promessa dele. Deus, ele é fiel para cumprir a palavra dele. Essa fé, essa certeza que nasceu aí dentro do teu coração. Bispo Marcos, eu estava desanimado, eu estava desesperançado. Bispo, depois que eu comecei a participar da sala de oração, depois que eu comecei a ouvir a palavra, bispo, nasceu uma certeza que eu vou ser curado. Nasceu uma certeza, uma fé que eu vou prosperar, que o meu casamento vai ser restaurado, que Deus vai abençoar a minha vida. Essa fé que nasceu aí dentro do teu coração é Deus. A Bíblia diz que Deus efetua em nós o querer e o realizar. Será que ele colocou essa fé, essa certeza aí no teu coração para brincar com você? Para brincar com o teu sentimento? Para te criar uma expectativa que não vai acontecer? Não. Essa certeza, essa fé que Deus colocou no teu coração através da palavra, é o que ele quer fazer na tua vida. É o que ele vai fazer na tua vida. Mas vai vir da sua fé. Aquilo que era impossível para Abraão e para Sara, Deus fez possível. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Ou seja, é no tempo de quem? De Deus. O problema é que a gente quer que as coisas sejam no nosso tempo. Não, é no tempo de Deus. Bispo, mas Deus não pode mudar tudo assim? Num estalar de dedos? Ele pode, mas ele não vai fazer. Tem coisas
que você vai pedir hoje, você vai receber hoje. Tem coisas que você vai pedir hoje, você vai receber daqui a uma semana, daqui a um mês. É perseverança. E por que isso, bispo? Porque o tempo de Deus é o tempo não para Deus preparar a tua bênção. É o tempo para Deus preparar você para receber a tua bênção. Porque bênção fora de época se torna maldição. Quantas pessoas que receberam algo e não estavam preparadas para aquilo e aquilo se tornou mal na vida dela. Deus não vai te dar nada que ele sabe que vai fazer você tropeçar. Por isso que cada coisa é no tempo de quem? No tempo de Deus. Mas ele cumpre. Ele cumpriu na vida de Abraão. Ele vai cumprir na sua vida. Amém? No tempo determinado que Deus lhe falara, ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs o nome de Isaque. A Bíblia diz que Deus, ele cumpre. E ele vai cumprir na tua vida. Eu não estou falando aqui de você tentar a sorte. Eu estou falando de você se apegar com Deus, de você buscar a ele, de você crer na palavra dele. Porque se você crer, para Deus não tem impossível. Se você perseverar, para Deus não tem nada que ele não possa fazer. Amém? Você crê nessa palavra? Você crê nessa revelação? Então toma posse no teu coração. Determina aí onde você está. Eu não vou desistir do meu milagre. Eu não vou desistir da minha bênção. Eu vou perseverar. Porque aquele que me prometeu é fiel. E ele cumpre a sua promessa. Diga a glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Toma posse dessa palavra. Guarda isso no teu coração. Deus é fiel para cumprir. Basta você crer. Basta você perseverar crendo. Não é desesperado. É crendo no poder de Deus. É crendo na promessa dele. Amém? Glória a Deus. Eu vou colocar para você aqui o testemunho da Maria Gelsi, do Rio Grande do Sul, da cidade de Amaral, no Rio Grande do Sul. E depois eu vou fazer a oração forte, a oração do milagre. Amém? Quem não preparou ainda o óleo, quem não preparou ainda o azeite, corre aí, pega o óleo, pega o azeite que eu vou consagrar e fazer a unção do milagre. Quem não preparou ainda, prepara aí o óleo, prepara o azeite, porque depois do testemunho, nós vamos consagrar o óleo e orar forte em nome de Jesus. Amém? Já vai compartilhando, já vai falando para aquela pessoa, já vai começar a oração. Você vai perder a tua bênção no nome de Jesus. Vou pedir para a pastora Anice colocar o link lá no YouTube. Coloca, pastora Anice, por favor, o link para o povo compartilhar aí que nós vamos fazer a oração do milagre. Deixa eu colocar aqui o testemunho. Ouve aí esse testemunho de milagre, e depois nós vamos orar, depois nós vamos falar com Deus. Paz do Senhor, Bispo Marcos Rosa. Paz. Queria contar uma grande bênção que eu alcancei, que eu prometi para Deus que eu ia contar, e o Senhor me disse que eu ia testemunhar do meu irmão. O Senhor viu os estados que estava quando eu mandei primeira foto. Ele nem o olho não abria, pastor. Se deixasse ele deitado ali, ele ficava com o corpo tudo mole. E depois foi para casa do hospital, ficou pior, os primeiros dias. Diz a mulher, eu perguntava como que estava, disse que ele nem mexia com a mão, nem com o pé. Hoje, Bispo Marcos Rosa, com a graça de Deus e as suas orações, e eu uni em oração com o Senhor. Cada vez que das orações, eu estou orando junto com o Senhor, e um copo d'água, óleo, e arrumei uma garrafinha, escrevi o nome dele, que o nome dele é Adão, escrevi. E eu tomava por ele, e pegava aqueles punhados d'água e passava na perna direita, porque as duas pernas ele perdeu, não podia caminhar, não mexia com as pernas, e depois terminou não mexendo nem com os braços, disse que nem olhar para as pessoas não conseguia olhar.
Bispo, ele está mexendo com as duas pernas e para a honra e glória de nosso Senhor Jesus, ele está caminhando. Agora Amém. falei com a filha dele, eu vou mandar as duas mensagens que ela me mandou, dizendo que Jesus é bom. E ela é católica. O banheiro da casa dele é alto, um degrauzinho, diz que ele se agarra com o andador e dá jeito e vai subindo. E toma o banho dele, já come com a mão dele, que ele não comia, tinha uma tremedeira, as duas mãos. Com a graça de Deus, bispo, e as suas orações, eu não tenho palavra para agradecer. Em primeiro lugar, Deus, né, que é nosso Pai, que usa o Senhor nas orações, usa nós em orações. E a gente é tudo pela fé que a gente alcança a bênção, o milagre de Deus. Bispo Marcos Rosa, que Deus lhe abençoe a sua esposa, abençoe todas as orações, Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A Maria Gelsi, ela me mandou uma foto do irmão no hospital, pedindo oração, porque ele estava muito mal, muito mal, muito mal, muito mal mesmo. E quando ela mandou a foto, eu estendi a mão e orei e falei para ela, olha, você vai dar o testemunho. Você vai dar o testemunho. Ele já não tinha mais o movimento das pernas e depois já perdeu o movimento dos braços. E agora ele está andando, está curado para a glória de Deus. Porque para Deus não tem nada demasiado difícil, é só eu crer. É eu crer e perseverar. Ah, mas não aconteceu ainda, não chegou ainda, não recebi ainda. Permanece firme. Permanece firme. O fato de não ter acontecido ainda não quer dizer que não vai acontecer. Vai acontecer. Agora, se você jogar a toalha, se você desistir, não vai acontecer nada. Eu falei para ela, você vai dar o testemunho. E está aí ela contando o testemunho. Aquele que não tinha mais movimento de pernas, aquele que já tinha perdido o movimento dos braços, já estava semi-morto. Está andando, está curado para a glória de Deus. Esse é o Deus que nós cremos. Se ele fez para o irmão da Maria Gelsi, ele vai fazer na tua vida. Ou será que não vai fazer? Eu creio. Ele vai fazer na tua saúde. Ele vai fazer dentro da tua casa. Ele vai fazer nas finanças. Ele vai fazer no teu emocional. Agora, creia e persevera de todo o teu coração. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Se você que está aqui, você tem milagre para contar, você tem testemunho para contar, não deixa de contar o seu testemunho. Não deixa. Tudo que Deus faz é para que ele seja o quê? Glorificado. Ah, bispo, eu fui curada. Conta o seu testemunho. Ah, bispo, eu fui liberto da depressão, liberto do vício. Bispo, meu casamento está transformado. Bispo, está tendo paz dentro da minha casa. Tudo que Deus faz é para que ele seja glorificado. Ah, bispo, sabe o que é, bispo? É que eu fico com vergonha. Ué, engraçado, né? Para pedir, tu não tem vergonha. E para glorificar a Deus, tu tem vergonha? Jesus disse assim, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai que está no céu. Então, não tenha vergonha de glorificar a Deus. Amém? Está aparecendo aí o WhatsApp do testemunho. Se você tem testemunho para contar, quando eu terminar o culto hoje, ou então amanhã, durante o dia, procura um lugar silencioso aí da tua casa, que às vezes a pessoa me manda o testemunho, mas eu ouço mais o barulho do que o testemunho. Aí como é que eu vou mostrar? É testemunho de barulho? Procura um lugar silencioso. Vai aí num cantinho na tua casa, fecha a porta aí. Você vai falar o teu nome. Vai falar a cidade da onde você está orando comigo. Não é para dar endereço. Tem gente que manda endereço. Eu moro no bairro tal, na rua. Não é para dar o endereço, não. Não. Fala o teu nome. Fala a cidade de onde você está orando comigo.
e você vai contar a tua bênção. 1 minuto e meio, máximo 2 minutos, resumido. Você vai glorificar a Deus. E Deus vai te abençoar muito mais. Deus vai te dar muito mais, eu creio. Ele disse, aqueles que me honram, eu honrarei. Amém? Glória a Deus. Pega aí o óleo, pega aí o azeite, segura na tua mão, deixa eu abençoar, deixa eu consagrar. Quem tem o óleo, quem tem o azeite, levanta para Deus. Eu vou consagrar, vou fazer a unção e vou orar forte em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, eu apresento, meu Deus, o óleo, o azeite que essa pessoa está levantando agora em casa. Pai, consagra esse óleo com teu poder, consagra esse azeite com teu espírito, meu Pai. Que não seja mais um simples azeite, que não seja mais um simples óleo, Pai, mas que seja o teu poder, que seja o teu espírito, Senhor. E na hora que eu ungir a cabeça dessa pessoa, que o Senhor coloque as mãos poderosas do Senhor na vida e no problema, ou nos problemas dela. Pai, quando eu ungir as mãos desta pessoa, que essas mãos, meu Pai, sejam a mão da bênção, a mão do milagre. E quando ela colocar, Pai, essa mão no local da dor, da enfermidade, que o Senhor venha operar. Quando ela colocar, meu Deus, a mão nessa foto, nessa peça de roupa, o Senhor venha tocar, meu Deus, no familiar. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém? Glória a Deus. Pela fé, eu vou ungir o alto da tua cabeça com a unção do milagre, com a unção das causas impossíveis, em nome do Senhor Jesus. Receba pela fé a unção do milagre, a unção das causas impossíveis no alto da tua cabeça. Quem tem o óleo, quem tem o azeite, unge em nome de Jesus o alto da tua cabeça. Recebe a unção de cura, recebe a unção do milagre urgente em nome de Jesus. Pela fé, eu vou ungir as suas mãos. Apresenta as mãos. Em nome do Senhor Jesus, eu unjo as suas mãos com a unção do milagre urgente, com a unção de cura, com a unção das causas impossíveis. Passa as mãos assim uma na outra no nome de Jesus. Recebe a bênção aí nas tuas mãos. Eu já vou orar. Quem tem a garrafa com água, gente? Abre aí quem tem. Se você tem aí a garrafa com água, você vai abrir a garrafa com água e vai colocar um pouquinho do azeite aí dentro da água, uma gota só. Eu vou abençoar essa água. Eu vou consagrar essa água. E você vai usar essa água ou para tomar banho com ela, ou para você beber. Para você beber. Bispo, eu tomo medicamento. Você vai beber com essa água em nome de Jesus. O milagre vai acontecer. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Agita aí a água. Quem tem foto da família, unge a foto da família aí também. Bispo, eu tenho a foto aqui do filho. Eu tenho a foto aqui da filha. Unge aí no nome do Senhor Jesus. Peça de roupa, quem tem, unge também. Unge aí no nome de Jesus. Você que tem uma dor, você que tem uma doença, uma enfermidade, se você puder, você vai colocar ou as duas mãos no local da dor, ou então você vai colocar uma das mãos no local da dor, da enfermidade. E se você tem aí foto da família, peça de roupa, a outra mão você vai colocar na foto. A outra mão você vai colocar na peça de roupa e vai deixar durante todo o tempo da oração. Porque você que está doente, enfermo, enferma, a mão de Deus, o poder de Deus vai tocar no teu corpo para te curar em nome de Jesus. A mão de Deus, o poder de Deus vai tocar nesse familiar que está na foto, que está aí na peça de roupa, onde ele estiver. A mão de Deus, o poder de Deus vai tocar na vida dele e o mal vai sair no nome de Jesus. Amém? Se você puder, feche os seus olhos, feche os seus olhos, coloca a mão no local da dor, da enfermidade.
Coloca a mão aí na peça de roupa da foto. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu estendo agora, Deus, a minha mão, e pela minha fé, Senhor, eu coloco a minha mão agora no alto da cabeça dessa pessoa que está orando junto comigo agora. Eu coloco a minha mão, Pai, no alto da cabeça dessa mulher, desse homem, desse jovem, dessa criança, Pai. O Senhor disse, meu Deus, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Meu Deus, em nome de Jesus, pela minha fé, que da minha mão agora, Pai, saia o teu poder. Que da minha mão agora, Pai, saia fogo do Espírito Santo e comece a entrar agora no corpo desta pessoa. Comece a entrar na vida desta pessoa agora, Pai, do alto da cabeça até os pés. Comece a tocar, meu Deus, agora no sangue, na carne, na pele, nos ossos, nos órgãos desta pessoa. Meu Deus, comece a tocar agora na raiz dessa doença, comece a tocar na raiz dessa enfermidade, meu Deus, e comece a curar esta pessoa agora. Comece a arrancar, meu Deus, esse caroço, esse tumor, esse câncer, essa infecção, essa inflamação, essa hemorragia, essa enfermidade, meu Pai, que esta pessoa vem tratando, vem tomando remédio, vem gastando e não resolve. Mas o Senhor disse na tua palavra, Pai, eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te sara, e é debaixo dessa palavra, meu Pai, e com fé, em nome de Jesus, que eu peço, meu Deus, opera o milagre, meu Pai, na vida desta pessoa, que desta unção no alto da cabeça, Pai, saia fogo, que dessa unção nas mãos dela saia fogo do Senhor, saia fogo do Espírito Santo, Pai, e vai tocando, meu Deus, na raiz dessa doença. Vai tocando, Pai, na raiz dessa enfermidade e vai operando, meu Pai. A tua palavra diz, Senhor, que lá na cruz do Calvário o Senhor já levou essa doença, lá na cruz do Calvário o Senhor já levou essa dor, o Senhor já levou essa enfermidade. Por isso eu não aceito, meu Pai, eu não aceito essa doença, eu não aceito essa dor, eu não aceito essa enfermidade. Oh, poderoso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, desce com teu poder, meu Pai, aí nesta casa, desce com teu poder, meu Deus, aí no corpo desta pessoa, desce, meu Deus, com fogo do Espírito Santo agora, e vai queimando, Senhor, vai queimando pela raiz, vai curando, vai arrancando todo o mal, vai repreendendo todo o mal, vai repreendendo essa doença, vai repreendendo esta enfermidade. Glorifica, Senhor, o teu nome, glorifica o teu nome, Pai, curando, glorifica o teu nome, libertando, glorifica o teu nome, Senhor, operando um milagre, meu Deus, assim como o Senhor, meu Pai, tocou na raiz daquela figueira, e aquela figueira, meu Pai, secou, aquela figueira secou, meu Deus, toca aí, meu Senhor, na raiz desse problema, na raiz desta doença, na raiz desta enfermidade, toca, meu Deus, na raiz deste mal agora, e opera, e faz, meu Deus, aquilo que eu não posso fazer, faz aquilo que o homem não pode fazer. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus onipotente, o Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus de causas impossíveis. Então entra, meu Deus, agora, entra no corpo desta pessoa para curar da cabeça aos pés, entra na pele, entra no sangue, entra na carne, entra nos ossos, entra nos órgãos desta pessoa, e todo mal, toda doença, toda enfermidade saia pela minha fé agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, toca nessa família, toca, meu Pai, nessa foto, nesse álbum, nessa peça de roupa, meu Deus, toca no filho,
toca na filha, toca no marido, toca na esposa, meu Deus, toca no familiar desta pessoa com poder, aonde esse familiar tiver, meu Deus, chega a tua mão agora, chega o teu poder agora, e todo espírito de doença, todo espírito de dor, de enfermidade, sai agora, espírito maligno que causa o vício da bebida alcoólica, o vício da droga, o vício do jogo, o vício da pornografia, eu ordeno, sai desse familiar agora, espírito maligno da confusão dentro dessa casa, da briga, da separação, eu te repreendo, eu te repreendo, eu te repreendo dessa família, eu te repreendo desse lar, eu te repreendo desta casa, e ordeno, saia, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, toca, Senhor, toca nos pensamentos desta pessoa, esta pessoa que tem sido atacada, meu Pai, por pensamentos ruins, por pensamentos de morte, por pensamentos negativos, de derrota, meu Deus, entra, Espírito Santo, aí no emocional desta pessoa, e arranca essa ansiedade agora, arranca essa depressão agora, arranca esse medo, arranca essa angústia, arranca esse desespero, do mal do emocional dela vai saindo agora em nome de Jesus. Pai, entra com poder nos caminhos desta pessoa, entra no trabalho dela, na vida financeira dela, na vida profissional, e todo mal, meu Deus, abandona a vida dela, abandona o corpo dela, abandona a saúde dela, vai saindo agora, diga assim comigo, em nome de Jesus, diga com fé, gente, em nome de Jesus, todo mal no meu corpo, sai agora. Todo mal dentro da minha casa, na minha família, sai agora. Todo mal no meu trabalho, nos meus caminhos, sai agora. Todo mal no meu emocional, sai agora. Diga comigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, tira as mãos aí do local da dor, tira a mão da foto, da peça de roupa, diga comigo, saia! Toda trava, toda amarração, todo bloqueio, saia! Toda dor, todo caroço, todo câncer, toda enfermidade, saia! Saia, saia, em nome do Senhor Jesus, e não volte mais, e não volte nunca mais. Deus, Ele toca no teu corpo agora, seja curada, seja curado agora em nome de Jesus. Recebe saúde agora pela fé. As dores desaparecem. O caroço some. As tuas vistas são limpas. As tuas pernas recobram movimento. A sua coluna é destravada. Recebe saúde agora pela fé. A mão do meu Deus toca na tua saúde agora. A mão do meu Deus toca no teu corpo agora. Seja curada, seja curado, em nome de Jesus. O poder de Deus toca aí na tua casa. O poder de Deus toca na tua família. O mal sai de dentro da tua casa. O mal sai da cabeça da tua filha, do teu filho. O mal sai aí do meio do teu casamento. Recebe a bênção para o teu casamento. Recebe a bênção para a tua casa. O mal toca nos teus caminhos. A porta abre a partir de hoje. Os caminhos abrem a partir de hoje. O poder de Deus toca aí no teu emocional. Essa depressão desaparece a partir de hoje.
Essa ansiedade, como um suspiro, ela vai embora agora. Esse desespero desaparece agora, essa angústia sai. Receba a paz agora. Recebe a tua bênção agora. Recebe a tua bênção agora. Recebe o teu milagre agora, em nome do Senhor Jesus. Recebe a bênção no teu corpo. Recebe a bênção na tua casa. Recebe a bênção na tua vida. Se você crê, toma posse. Toma posse da tua bênção agora. Recebe o teu milagre agora, em nome de Jesus. Deus toca na tua vida agora. O poder de Deus toca na tua vida. Se você crer, seja abençoada. Seja abençoado agora. Recebe bênção de saúde. Recebe bênção para a tua família. Recebe paz no teu coração. Pai, para abençoar, o Senhor me levantou, meu Deus. Eu profetizo em nome de Jesus. Seja curada, seja curado. Seja livre de todo mal dentro da tua casa. Seja curado no teu emocional. Seja abençoado no teu trabalho. Se você crer, recebe. Toma posse da tua bênção. Aleluia. Louvado, glorificado. Bendito seja o teu nome, Jesus. Eu te louvo, meu Pai. Eu te agradeço, Senhor. Porque pela fé, meu Pai, o Senhor passeou no meio da igreja. Pela fé, meu Deus, o Senhor tocou na vida do teu povo. Não peça mais. O que você tinha para pedir, você pediu. Se você crê, agora é hora de tomar posse. É hora de agradecer. Se você crê que Deus tocou na tua vida, se você crê que Deus ouviu aí a tua oração, agradece a Ele, não peça mais. Agradece a Ele agora. Agradece a Ele. Fala para Ele: Senhor, obrigado pela minha bênção. Obrigado pelo meu milagre. Obrigado pela minha vitória. Aleluia. Aleluia. Louvado, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, meu Pai. Nós te glorificamos. Nós te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Louve a Deus aí na tua casa. Louve a Deus. O nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana na lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Recebe o teu milagre. Vem descendo um rio para me dar a vida. Esse rio que emana na lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia
não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Aquilo que parecia ser minha Mas morte. Jesus mudou minha sorte. Mas Jesus mudou minha sorte. Um milagre. Sou um milagre, estou aqui. Canta com fé, louve a Deus. Aquilo que parecia. Impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Um milagre. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Usa-me, sou o teu milagre. Fala pra ele, usa-me, quero te servir. Usa-me, eu quero te servir. Canta com fé, usa-me. Usa-me, sou a tua imagem. Sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Milagre. Sou um milagre, estou aqui. Se você puder, levanta as suas mãos e ore assim comigo. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pela minha bênção. Obrigado pela minha vitória. Obrigado pelo meu milagre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê na bênção, quem crê na vitória, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Se você puder, aplauda ao Senhor Jesus aí na tua casa. Aplauda Ele. Ao nosso Deus toda honra, ao nosso Deus toda glória, ao nosso Deus toda adoração e exaltação. Aleluia. Aleluia. Amém. Louvado, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Ó, eu tenho certeza que Deus tocou aí na tua vida. Deus tocou na tua saúde. Muitas pessoas foram curadas agora. Muitas pessoas foram curadas agora, porque Deus tocou. Mãe, Deus tocou no teu filho. Ele pode estar lá no Japão, Deus tocou nele. Deus tocou na tua filha. Creia no teu coração. Deus tocou no teu familiar. Deus tocou no teu trabalho, nos teus caminhos. E quando Deus toca diante do poder de Deus, o mal ele tem que sair. E eu tenho certeza que o mal saiu. Bispo Marcos, eu estou me sentindo bem. Quem está se sentindo bem depois da oração? Tá bem, bispo, eu estou bem. Bispo, eu estava sentindo uma dor, não estou sentindo mais. Amém. Bispo, eu estava com o meu corpo muito pesado, bispo. Hoje o dia para mim foi horrível, mas agora eu estou me sentindo aliviado. Bispo, eu estava muito angustiada, bispo. Eu estava até com vontade de sair da oração, mas eu fiquei, bispo, e agora eu estou bem. Deus tocou na tua vida. E eu tenho certeza que quando eu terminar, você sai abençoado. Você sai abençoado. E você vai ver resultado desse clamor de quarta-feira no decorrer da tua semana, no nome de Jesus. Amém?
Quem crê? Quem crê que a bênção de Deus está na tua vida? Bispo, eu creio. Então toma posse da tua bênção. Toma posse do teu milagre. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu já vou fazer a oração final e eu termino em nome de Jesus. Eu quero agora fazer a oração pelo teu trabalho, pela tua vida financeira e vou terminar. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Olha para mim. Deus colocou no meu coração um propósito. Eu vou começar hoje à meia-noite. Para as pessoas que estão precisando de um de repente de Deus. Você que está numa situação de dizer, puxa, eu preciso que Deus coloque a mão e aconteça alguma coisa. Quem está precisando de um de repente de Deus? Um de repente de Deus financeiro, um de repente de Deus de saúde, de família. Bispo, eu estou precisando de um de repente de Deus. Deus colocou no meu coração e durante 4 dias, durante 4 meia-noites, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. E de domingo para segunda também. Na verdade vão ser 5. De hoje para amanhã, de amanhã para sexta, sexta para sábado, sábado para domingo, domingo para segunda. Eu vou fazer 5 dias que à meia-noite eu vou clamar. E esses 5 dias eu vou jejuar. Geralmente, eu jejuo nos dias do culto. Mas eu vou jejuar na quinta, vou jejuar na sexta, que já jejuo, vou jejuar no sábado, no domingo e na segunda. Para as pessoas que creem que Deus pode fazer acontecer um de repente nesse propósito de oração. A Bíblia diz que Paulo e Silas, eles estavam presos no tronco, acorrentados. E tinha um portão de ferro prendendo eles. Diz a Bíblia que à meia-noite eles estavam orando e cantando louvores, ou seja, eles estavam buscando a quem? Buscando a Deus. À meia-noite eles estavam orando e buscando a Deus. E a Bíblia diz que veio um terremoto. Um terremoto. E as correntes foram arrebentadas. Nesses 5 dias de oração e jejum, o que é espiritual que estiver prendendo a tua vida vai ser quebrado em nome de Jesus. A Bíblia diz que as correntes foram arrebentadas e as portas se abriram. Eu quero fazer esses 5 dias com esse propósito. Está prendendo. Está prendendo. Bispo, a coisa está muito perto, bispo, mas eu sinto que tem uma coisa prendendo. Essa corrente do inimigo vai ser quebrada. A porta vai abrir. Porque o Deus de Paulo é o nosso Deus. O Deus de Paulo e Silas é o nosso Deus. Amém? Deus colocou esse propósito no meu coração para me chamar 50 pessoas de fé, 50 pessoas que creem, que nesses 5 dias, meia-noite, escuta isso, meia-noite tu vai dobrar o joelho na tua casa e tu vai orar. Ah, bispo, eu durmo cedo. Tá bom, vai dormir cedo na meia-noite. Dorme para meia-noite, bota o teu reloginho para despertar, joelho no chão. Meia-noite é hora de aperto. Meia-noite é hora de densa escuridão, mas também é hora de virada. É hora de virada. E vai acontecer virada no nome de Jesus. Eu quero 50 pessoas de fé que creem que vão fazer esse propósito comigo. E você vai preparar uma oferta de hoje até segunda-feira. Eu sei que está no final do mês, é a época mais apertada. Se você crê, você vai preparar a tua oferta. Não é para quem está bem, não é para quem pode, é para você que diz assim, olha, eu creio que vai ter um mover de Deus. Nesses 5 dias,
que eu vou estar orando meia-noite, que eu vou estar jejuando todo dia, Deus vai mover a mão e vai acontecer o terremoto, o de repente. Meu Deus, há tanto tempo eu estou esperando. Aconteceu. Mas vai vir pela fé. Paulo e Silas, meia-noite, estavam orando e louvando a Deus. A Bíblia diz que veio o terremoto. De repente, as correntes se arrebentaram. E todas as portas se abriram. Vai ser 5 dias de jejum e oração. Eu quero 50 pessoas que creem, que vão fazer um voto com Deus de uma oferta. Você vai abençoar a obra. Você vai ajudar a obra nesses 5 dias. Ou com uma oferta de 100, ou de 50, ou de pelo menos 30 reais. Mas olha, não faça o fácil, faça a tua fé. O que Deus colocou no teu coração. Bispo, para mim, 30 reais nesse final de mês vai ser uma luta. Você vai fazer os 30. Bispo, se eu fizer 30 não vai ser luta, eu vou fazer 50. Bispo, se eu fizer 50, para mim não vai ser uma luta. Você vai fazer mais. Você está entendendo sim ou não? Mas preste atenção. Não é só fazer oferta. Eu vou fazer oferta, vou dormir, o bispo vai orar por mim. Não, não. Se você vai fazer isso, nem faça. Você não crê. É você que vai se comprometer com Deus e nessas 5 meia-noites você vai orar junto comigo. Você vai orar junto comigo. Eu não vou estar vendo, você não vai estar vendo. Mas é o meu compromisso com Deus. E vai ser o teu compromisso com Deus. Essa oferta você vai enviar até segunda-feira. Você vai abençoar a obra, você vai nos ajudar nessa luta que nós temos para a próxima segunda-feira. E você vai ver, não vai te faltar. Deus vai te dar muito mais. Você crê, sim ou não? Então preste atenção. Escuta o que eu vou falar para você fazer isso hoje ainda. Quando eu terminar, ou agora mesmo, você vai lá no WhatsApp, você vai colocar o teu nome, só escreva o teu nome, não escreva mais nada. Coloca o teu nome e coloca meia-noite. Porque eu vou pegar o nome de todo mundo que está nesse propósito. Meia-noite hoje eu começo esse propósito. Quinta, sexta, sábado, domingo e domingo para segunda. Bispo, eu creio, eu quero fazer o propósito com você, bispo. Então você já sabe, você vai hoje, não é amanhã não. Porque daqui a pouco, meia-noite, eu já vou estar com o teu nome apresentando para Deus. Nós temos aqui mais de 100 pessoas no culto. Eu quero 50 pessoas que creem. Porque, infelizmente, nem todos creem. É você que crê. Que esse propósito é de Deus e que vai abençoar a tua vida. Você vai lá no WhatsApp, você vai colocar o teu nome e vai escrever a palavra meia-noite. Bispo, eu não sei ler, não sei escrever, não tem problema, tu vai gravar um áudio. Meu nome é fulano de tal, meia-noite. Então eu vou pegar todos os nomes, meia-noite eu vou apresentar para Deus. No jejum que eu vou fazer amanhã, eu vou apresentar a tua vida para Deus. No jejum da sexta, no jejum do sábado, no jejum do domingo, no jejum da segunda, eu vou apresentar a tua vida a Deus. Mas tem que ser lá no WhatsApp, gente. Coloca o nome lá no WhatsApp. Eu estou vendo que tem gente que está colocando o nome aqui no YouTube. Não, lá no WhatsApp. Por quê? Quando eu terminar a transmissão, vai desaparecer aqui os nomes. Então, vai lá no YouTube. Quando eu terminar, não esquece. Coloca o teu nome e coloca meia-noite. Eu sei que você está no propósito. E aí você vai preparar a tua oferta. Você vai enviar a tua oferta. Eu tenho a minha oferta, eu já quero enviar hoje. Você envia hoje. Eu vou enviar na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda. Ó, já está chegando os nomes aqui. Ó. Manda o nome e a palavra meia-noite, ou propósito da meia-noite, que eu vou pegar todos os nomes. A Bíblia diz que meia-noite, Paulo e Silas estavam presos na corrente. Tem muita gente presa na corrente espiritual. À meia-noite, Paulo e Silas estavam atrás de uma porta de ferro. Tem muita gente que a porta está fechada. Mas eles estavam orando e louvando a Deus. As correntes arrebentaram. A porta caiu. Deus vai arrebentar o que está amarrando. A porta vai abrir no nome de Jesus. Amém? Você crê? Então agora eu vou fazer oração na tua vida financeira. Bispo Marcos, eu sou obrigado a participar. Não, ninguém é obrigado. Estou falando para quem crê. Se você não crê, não faça. Você não é obrigado a nada. Esse é o que Deus colocou no meu coração e eu estou vindo aqui e estou falando para quem crê.
Tanto é que eu não estou falando para todo mundo. Deus falou, é 50 pessoas. 50 pessoas que vão fazer esse propósito. Que vão fazer essa oferta de fé. Não porque está sobrando, não porque pode, mas porque crê. Paulo e Silas estavam no aperto. Paulo e Silas estavam presos na corrente, mas eles estavam crendo. E por causa da crença, por causa da fé, a corrente arrebentou. A porta abriu. Vai abrir no nome de Jesus. Amém? Aí na tua casa, aí onde você está, apresenta as tuas mãos para Deus. Eu vou orar pelo teu trabalho. Eu vou orar pela tua vida financeira. Você vai pedir a Deus a tua bênção. Você vai pedir a Deus a bênção para o teu trabalho, para a tua vida financeira. Levanta as suas mãos, apresenta para Deus. Fecha os teus olhos. Pede agora pela tua vida financeira. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida financeira, Pai, de todas as pessoas aqui nessa noite. Porque, meu Pai, o Deus que cura prospera. O Deus que liberta prospera. O Deus que restaura prospera. E a promessa, meu Deus, da tua palavra. A tua palavra que diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É a promessa do Senhor prosperar, Pai. E eu peço, Deus, em nome de Jesus, estende a tua mão, meu Deus, para a vida financeira de todos aqueles que creem, de todos aqueles que estão orando junto comigo agora, Pai. Tem pessoas apresentando a carteira de trabalho, a bolsa, a carteira de dinheiro, o cartão do banco, papéis de causa na justiça. Outras estão apresentando as mãos, Senhor. Meu Deus, estende, Pai, a tua mão forte e poderosa. E toca, Pai. E toca, meu Deus. Toca na vida financeira, toca no trabalho, toca nos caminhos, meu Pai. Toca nos projetos desta pessoa. Repreende, meu Deus, o espírito da miséria. O espírito, meu Pai, da escassez, seja amarrado, seja acorrentado, seja repreendido. Sai agora em nome de Jesus. E abençoa, Pai. Bênção da provisão. Bênção da prosperidade. A bênção da multiplicação. Eu peço isso em nome de Jesus. Meu Deus, eu consagro ao Senhor mais uma vez esse propósito da meia-noite, das 5 meia-noites, Senhor. Durante 5 meia-noites, eu vou dobrar os joelhos, Pai, para clamar. Durante 5 dias eu vou jejuar, meu Pai, porque o Senhor disse que tem certos tipos de demônios que ele sai com jejum e com oração. Então vai ter oração meia-noite, vai ter jejum de dia, meu Pai. E assim, meu Deus, como o Senhor quebrou as correntes que prendiam Paulo e Silas, quebra, meu Deus, tudo que está prendendo a vida desta pessoa. Assim como o Senhor abriu as portas, meu Pai, abre as portas para essa pessoa. Assim como o Senhor deu a vitória para Paulo e Silas, o Senhor venha dar a vitória para esta pessoa que está entrando hoje comigo nessa fé. Eu não estou chamando, meu Deus, quem pode, eu não estou chamando quem está em condições, eu estou chamando aquele que crê, que precisa do agir do Senhor, do de repente do Senhor. Abençoa, Pai. E nesses 5 dias, Pai, o mundo espiritual venha se mover.
e as correntes sejam quebradas. E nesses 5 dias, meu Pai, o mundo espiritual venha se mover e as portas venham se abrir, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga amém. Amém? A bênção de Deus está no teu trabalho. A bênção de Deus está na tua vida financeira. Amém? Eu vou colocar para você aqui a chave Pix da igreja. Bispo, eu quero enviar a minha oferta nessa noite. Você já vai enviar a sua oferta nessa noite. Bispo, eu quero enviar o meu dízimo. Gente, manda o nome no WhatsApp. Não é para mandar no YouTube, não é para mandar aqui na vídeo. Porque quando eu encerrar a vídeo, os comentários desaparecem. Quando eu terminar a live, os comentários desaparecem. Então, manda no WhatsApp. Tenha calma. Quando eu terminar, você vai lá no Zap, o teu nome e meia-noite, o propósito da meia-noite. Para me pegar os nomes, para meia-noite a gente orar. Amém? Está aparecendo aí na tela para você a chave Pix da igreja. E, gente, graças a Deus, a conta da igreja do Bradesco. Agora você pode fazer o Pix para a conta da igreja e depositar diretamente para a conta da igreja. Bispo, eu quero fazer o Pix. 11 972 25 3106. Aí você vai conferir, tem que aparecer esse nome. Igreja Cristã Tempo de Vitória. Aí você confirma. Bispo, eu quero fazer o depósito. Eu não tenho Pix, eu quero fazer um depósito. Eu quero depositar o meu dízimo, eu quero depositar o meu propósito. Então anota essa conta. Banco Bradesco, agência 0214, conta corrente 103 365, dígito 4. Vai aparecer lá, Igreja Cristã Tempo de Vitória. Anota também esse CNPJ, que é o CNPJ da igreja. Ô bispo, eu estou acompanhando o culto pela televisão. Você que está acompanhando o culto pela televisão, você pode pegar o teu celular e apontar para esse QR Code e fazer o teu dízimo e fazer a tua oferta, que vai diretamente para a conta da igreja. Gente, 1 ano de luta, 1 ano de batalha, mas quando você não desiste, a vitória chega. E eu vejo como uma grande vitória para a glória de Deus. Então, o Pix diretamente para a igreja, depósito diretamente para a conta da igreja, QR Code também diretamente para a conta da igreja. Amém? Glória a Deus. Vou fazer a oração final, termino o culto, você sai abençoado, abençoado em nome de Jesus. Amanhã, quinta-feira, 6 horas da manhã, eu vou estar orando. Quem puder, vem orar comigo 6 da manhã. Bispo, eu acordo muito cedo, não dá para orar 6 da manhã, já estou indo trabalhar. Ora quando você puder. Bispo, eu não acordo cedo não, então ora depois, mas não deixa de orar amanhã comigo. Amém? Sexta-feira, 8 da noite, sala de oração. Sexta-feira é libertação espiritual. Sexta-feira é oração forte de libertação espiritual. Vem participar. Aquela pessoa que você conhece que está precisando de libertação, fala para ela da sala de oração, convida ela, passa o link para ela. Você vai abençoar a vida dela. Deus vai te abençoar muito mais. E domingo nós vamos ter o batismo, gente. Domingo agora é dia de batismo, último domingo do mês. Jesus disse, aquele que crê e for batizado será o quê? Salvo. Quando você entrega a tua vida para Jesus, o primeiro passo que você dá é o batismo. O batismo não é para você fazer parte da igreja A, B ou C. O batismo é para começar a vida nova com Cristo. O batismo é para a salvação da tua alma. Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo. Bispo, eu quero me batizar, como eu faço? Você que quer se batizar, você que entregou a tua vida para Jesus e quer ser batizada, ser batizado, vai lá no meu WhatsApp, o teu nome e a palavra batismo. Eu estou preparando a lista do batismo essa semana.
No domingo, 8 da noite, no culto das 8, eu vou fazer o batismo. Prepara aí na tua casa uma bacia vazia para você não derramar água aí e uma jarra com água. Domingo, 8 da noite, batismo nas águas. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Você vai descansar, abençoado, abençoada. Não esqueça, gente, quem não mandou o nome, ir lá no Zap, quando eu terminar, sei lá no Zap e colocar o teu nome e a palavra meia-noite, o propósito da meia-noite. Poderoso Deus e Pai, nós louvamos ao Senhor, nós glorificamos ao Senhor e nós agradecemos, Pai. Eu não peço mais nada, Senhor. Eu agradeço. Agradeço, meu Deus, por todas as bênçãos derramadas nesta noite. Agradeço, meu Deus, pela vida do teu povo, aqueles que estão aqui na perseverança, na fé. Pai, eles vão sair agora. Guarda a vida deles nessa noite. Guarda a casa deles nessa noite. Dá para todos eles, Pai, uma noite abençoada, uma noite tranquila de sono. Quando eles colocarem a cabeça no travesseiro, Pai, eles possam dormir bem, um sono reparador, um sono do justo, meu Pai. Abençoa, meu Deus, esse restante de semana. E aonde esta pessoa for, tudo aquilo que ela fizer, o Senhor esteja à frente. O Senhor esteja no controle de tudo, Pai. Guardando, livrando e abençoando, meu Pai. Prepara a nossa fé, o nosso coração, para a sala de oração da sexta-feira da libertação. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Ore comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, hoje, amanhã e para todo sempre. E quem crê, diga que assim seja. Amém. Diga, eu recebo, eu tomo posse da minha bênção em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha para mim, gente. A bênção de Deus está sobre a tua vida. Uma noite de sono abençoado. Ó, vai colocar a cabeça no travesseiro e ter um sono abençoado, o sono do justo, o sono reparador. Que esse restante de semana, gente, seja de bênção, de milagre, de resposta para a tua vida. Sexta-feira, 8 da noite, se Deus permitir, a gente volta com a sala de oração, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês. Fiquem todos na paz, gente. Deus abençoe a tua vida. Uma boa noite.